E aí, galera? Beleza? Seguinte, quando a gente pensa em quem produz o oxigênio que a gente respira, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Aposto que muita gente grita: Amazônia, né? E sim, a Amazônia é gigante, super importante, um tesouro que a gente precisa cuidar com todas as forças. Mas, saca só essa, e se eu te disser que tem um outro gigante, ainda maior nesse quesito, escondido bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, das ondas? Pois é, preparem-se para ter a mente explodida, porque mais da metade, isso mesmo, mais de 50% de todo o oxigênio que enche seus pulmõezinhos agora mesmo, não vem das árvores, mas sim do mar. Chocante, né? É o tipo de informação que faz a gente repensar muita coisa sobre o nosso planeta azul. Agora, quem são os heróis anônimos por trás dessa produção massiva de oxigênio? São eles, os fitoplânctons. Esse nome pode parecer complicado, coisa de cientista maluco, mas nada mais são do que microalgas, organismos minúsculos, muitos deles invisíveis a olho nu, que flutuam pelos oceanos. E não se engane pelo tamanho, porque esses carinhas são verdadeiras usinas de fotossíntese. Eles são tão eficientes, tão numerosos, que algumas estimativas apontam que eles podem ser responsáveis por até 80% de todo o oxigênio produzido na Terra. 80%, galera, é muita coisa. Pensa só, cada vez que você respira fundo, agradeça a esses seres microscópicos que estão lá, quietinhos, fazendo o trabalho pesado. Eles são a base de quase toda a vida marinha e, como estamos vendo, essenciais para a nossa também. E como se não bastasse serem os maiores produtores de oxigênio do planeta, esses fitoplânctons ainda guardam um segredo que transforma o oceano em um espetáculo de luzes digno de outro mundo. Algumas espécies dessas microalgas são bioluminescentes. Isso significa que elas produzem luz própria, um fenômeno que pode ser observado em várias partes do globo, pintando as ondas com um brilho azulado ou esverdeado mágico, especialmente à noite ou quando a água é agitada. Já imaginou estar num barco, em alto mar, e de repente a água ao seu redor começar a brilhar como se estivesse cheia de estrelas cadentes? É uma visão que, com certeza, fica marcada na memória para sempre. Uma verdadeira obra de arte da natureza, que acontece graças a esses seres minúsculos e poderosos. Então, da próxima vez que você estiver na praia, olhando para a imensidão azul, lembre-se que ali não tem só água e peixes. Ali tem uma verdadeira floresta invisível, trabalhando incansavelmente para manter o equilíbrio do nosso planeta e garantir que a gente possa continuar respirando. O fitoplâncton é a prova viva de que as coisas mais importantes, muitas vezes, são aquelas que a gente não consegue ver facilmente. Proteger os oceanos é proteger o nosso ar, é proteger a nossa vida. E falando em espetáculos da natureza, eu quero saber de vocês, alguém aí já teve a sorte de presenciar esse fenômeno do mar brilhando? Se sim, conta aí nos comentários onde foi e como foi essa experiência, porque eu sou super curioso para saber dessas paradas. Prepara o fôlego, porque agora a gente vai mergulhar numa descoberta que parece coisa de filme de ficção científica, mas é pura realidade. Vocês já ouviram falar da maior cachoeira do mundo? Provavelmente pensaram em Cataratas do Iguaçu, Vitória Falls, ou talvez o Salto Ángel, certo? Lugares incríveis, sem dúvida. Mas e se eu te contar que a verdadeira campeã, em termos de volume e altura de queda, não está em terra firme, exposta aos nossos olhos, mas sim escondida nas profundezas geladas do oceano? Pois é, meus amigos, existe uma cachoeira submarina gigantesca, um verdadeiro monstro aquático que opera em segredo entre a Groenlândia e a Islândia, lá no Estreito da Dinamarca. É de bugar a mente, né não? Mas como assim uma cachoeira debaixo d'água? A água caindo na água? Parece que não faz sentido, mas a ciência explica. O fenômeno acontece por causa da diferença de densidade e temperatura da água. A água mais fria e salgada, que vem lá do norte, é muito mais densa, mais pesada, do que a água um pouco mais quente do Atlântico Sul que ela encontra. E o que acontece quando você tem um fluido mais pesado encontrando um mais leve numa encosta submarina? Ele despenca, meu amigo. E não é uma quedinha qualquer, não. Essa massa de água fria simplesmente mergulha por uma queda de aproximadamente 3.500 metros.
3,5 km de água caindo verticalmente no fundo do oceano. É quase 4 vezes a altura do Salto Ángel. E o volume de água que essa cachoeira submarina movimenta é algo que desafia a nossa imaginação. Estamos falando de milhões, eu disse milhões, de metros cúbicos de água por segundo. Para vocês terem uma ideia, as cataratas do Niágara, que já são impressionantes pra caramba, despejam cerca de 2.400 metros cúbicos por segundo. A cachoeira do Estreito da Dinamarca move algo entre 3 a 5 milhões de metros cúbicos por segundo. É uma força da natureza tão colossal que é difícil até de visualizar. É maior, muito maior, do que qualquer cachoeira que a gente conhece na superfície da Terra. É um rio gigantesco fluindo no fundo do mar, moldando o relevo oceânico e influenciando as correntes marinhas globais de uma forma que a gente ainda está começando a entender completamente. Agora, para tudo e imagina a cena. Você é um explorador do fundo do mar, num submarino super tecnológico, navegando por aquelas profundezas escuras e desconhecidas. De repente, seus instrumentos começam a apitar loucamente, indicando uma correnteza absurda, um despenhadeiro invisível à sua frente. Imagina só tropeçar numa cachoeira dessas. Ser pego por essa força colossal de água gelada despencando para o abismo. Seria uma mistura de pânico com o maior "que raios está acontecendo aqui?" da história. Qual seria a sua reação ao se deparar com uma maravilha dessas, totalmente inesperada, nas profundezas do oceano? Comenta aí embaixo, quero ver as reações mais criativas e desesperadas. Beleza, galera, agora a gente vai descer ainda mais fundo, lá onde a luz do sol nem sonha em chegar, nas zonas abissais e hadais dos nossos oceanos. E é nesse breu eterno, com uma pressão esmagadora que faria um tanque de guerra virar panqueca, que vivem algumas das criaturas mais bizarras, mais assustadoras e, ao mesmo tempo, mais fascinantes do nosso planeta. Sério, tem bicho lá embaixo que parece que saiu diretamente de um pesadelo do H.P. Lovecraft ou de um filme de terror espacial. São formas de vida tão diferentes de tudo que a gente conhece aqui na superfície que faz a gente se perguntar se eles não vieram mesmo de outro planeta. A evolução nessas condições extremas é uma caixinha de surpresas. E que surpresas, hein? Peguem, por exemplo, o famoso peixe-diabo, também conhecido como tamboril ou anglerfish. Esse é um clássico do terror das profundezas. A fêmea, que é a mais sinistra, tem uma espécie de vara de pescar bioluminescente que cresce na cabeça dela. Ela usa essa isca luminosa para atrair presas curiosas na escuridão total. Imagina só, você é um peixinho desavisado, nadando no escuro, e de repente vê uma luzinha convidativa. Você se aproxima e... nhaque! Já era! Bocão cheio de dentes afiados te esperando. E o visual dele? Olhos esbugalhados, corpo gelatinoso, uma aparência que grita, não chegue perto. É a personificação da frase, a curiosidade matou o peixe, literalmente. E se o peixe-diabo já te deu arrepios, esperem até ouvirem falar da lula colossal. Sim, colossal. Não confundam com a lula gigante que já é enorme. A lula colossal, que vive nas águas geladas da Antártida, é ainda mais robusta. E segundo alguns relatos e espécimes encontrados, pode atingir tamanhos impressionantes, com algumas estimativas, talvez um pouco exageradas, falando em até 39 metros de comprimento total, contando os tentáculos. Mas mesmo as mais conservadoras já colocam ela como um dos maiores invertebrados do planeta. Ela tem olhos do tamanho de bolas de basquete, os maiores do reino animal, para captar qualquer resquício de luz, e tentáculos com ganchos giratórios. Já pensou dar de cara com um bicho desses? É material para pesadelos por semanas. O mais maluco de tudo isso é que, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, os cientistas calculam que conhecemos apenas uma pequena fração da vida marinha. Estima-se que possam existir até 1 milhão de espécies marinhas ainda não descobertas, escondidas nas profundezas, em fontes hidrotermais, ou até mesmo em planícies abissais que nunca foram exploradas. Cada mergulho em águas profundas é uma chance de encontrar algo completamente novo, algo que pode reescrever o que sabemos sobre a vida na Terra. Agora, eu quero lançar um desafio para vocês. Qual criatura marinha,
Tirando o tubarão que já é clichê, te dá mais medo ou te deixa mais impressionado com sua bizarrice? Conta aí nos comentários. Vamos ver qual é o monstro marinho favorito da galera. E aí, galera curiosa, beleza? Hoje a gente vai falar de uma das maravilhas naturais mais impressionantes do nosso planeta. E o mais legal, ela nem tá em terra firme. Estou falando da Grande Barreira de Coral, lá na Austrália. Pensem numa estrutura viva, mas tão gigantesca, que os astronautas conseguem vê-la lá de cima, da órbita da Terra. Imagina só, você tá flutuando no espaço, olha para baixo e pá! Uma mancha colorida gigantesca, um verdadeiro colar de joias no oceano. É de cair o queixo, né não? Essa belezinha se estende por incríveis 2.600 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma estrada de corais que vai de São Paulo até Salvador, só que debaixo d'água e cheia de vida. É simplesmente monumental, uma prova viva do poder da natureza. Mas o que exatamente forma essa barreira tão espetacular? São os corais, pequenos animais que constroem esqueletos de calcário ao longo de milhões de anos. Cada pedacinho de coral é como um tijolinho vivo, e juntos eles formam recifes complexos, labirintos subaquáticos que são o lar de uma biodiversidade absurda. Estamos falando de milhares de espécies de peixes coloridos, tartarugas marinhas tranquilas nadando por ali, tubarões patrulhando seus domínios, mas calma. Nem todos são perigosos. Moluscos com conchas incríveis e uma infinidade de outros seres vivos que dependem desse ecossistema para sobreviver. É como uma metrópole submarina, pulsante de atividade, onde cada habitante tem seu papel fundamental. É um espetáculo de cores, formas e interações que deixaria qualquer biólogo maluco de felicidade. Infelizmente, nem tudo são flores nesse paraíso subaquático. A Grande Barreira de Coral, essa joia da natureza, está seriamente ameaçada e o principal culpado, adivinhem só, somos nós, seres humanos, e o aquecimento global que estamos causando. O aumento da temperatura dos oceanos provoca um fenômeno chamado branqueamento dos corais. Sabe quando você fica doente e perde a cor? É mais ou menos isso que acontece com eles. Os corais expulsam as algas que vivem em simbiose com eles. Algas essas que lhes dão cor e alimento. Sem elas, o coral fica branco, esquelético, e se a situação não melhorar, ele morre. É uma tragédia ecológica de proporções gigantescas e está acontecendo agora. Então, fica a pergunta que não quer calar. O que a gente pode fazer para ajudar a salvar a Grande Barreira de Coral e outros recifes pelo mundo? Reduzir nossa pegada de carbono é o primeiro passo, claro, combatendo o aquecimento global na sua raiz. Apoiar projetos de conservação, cobrar políticas ambientais mais rígidas dos nossos governantes, evitar o turismo predatório que danifica os corais. E até mesmo pequenas atitudes no nosso dia a dia, como diminuir o consumo de plástico que acaba nos oceanos, fazem uma diferença enorme. A Grande Barreira é um tesouro da humanidade, um ecossistema vital, e perdê-la seria uma catástrofe irreparável. Quero saber a sua opinião. Que outras ideias vocês têm para a gente proteger esse gigante colorido? Deixa aí nos comentários, porque essa discussão é importante pra caramba. E aí, caçadores de mistérios e fortunas? Quem nunca sonhou em encontrar um tesouro perdido, um baú cheio de moedas de ouro e joias brilhantes, digno de um filme de pirata? Pois saibam que os oceanos são literalmente um tesouro líquido. E não estou falando só de navios naufragados com suas cargas preciosas, não. Os cientistas estimam que existam mais de 20 milhões de toneladas de ouro dissolvidas na água do mar. Isso mesmo que você ouviu, 20 milhões de toneladas. É ouro pra caramba. Daria pra fazer uma montanha de moedas e ainda sobraria. Parece até história de pescador, mas é ciência pura. O mar guarda riquezas que a gente nem imagina, escondidas em suas profundezas azuis e misteriosas. Claro que quando a gente fala de tesouro no mar, a primeira coisa que vem à cabeça são os naufrágios, né? E com razão. Ao longo da história, incontáveis navios afundaram, levando consigo cargas valiosíssimas.
Galeões espanhóis carregados de ouro e prata das Américas, navios mercantes com especiarias raras, embarcações piratas com seus botins. O fundo do mar é um verdadeiro museu submerso, cheio de histórias e, quem sabe, de baús abarrotados de riquezas esperando para serem descobertos. Imagina a emoção de encontrar um desses, retirar a primeira moeda de ouro coberta de cracas, sentindo o peso da história nas mãos. É o sonho de qualquer aventureiro, uma busca que alimenta a imaginação e a cobiça há séculos. Mas aí vem o balde de água fria, ou melhor, de água salgada e profunda. Apesar dessa quantidade absurda de ouro dissolvido e dos tesouros em naufrágios, pegar essa grana toda não é tão fácil quanto parece. No caso do ouro dissolvido, a concentração é baixíssima, tipo uma agulha num palheiro gigantesco. Seria preciso filtrar uma quantidade colossal de água do mar para extrair uma quantidade significativa de ouro, e o custo energético e tecnológico disso tornaria o processo inviável economicamente, pelo menos por enquanto. E quanto aos naufrágios, muitos estão a profundidades extremas, onde a pressão esmagaria qualquer ser humano e a escuridão é total. É um desafio e tanto para os caçadores de tesouros modernos. Então, mesmo com tanto ouro à disposição, a maior parte dele continua lá, intocada, guardada pelas profundezas abissais. Mas vamos sonhar um pouquinho. Se você, por um acaso do destino, encontrasse um navio naufragado, daqueles de filme, com um tesouro considerável, o que você faria com ele? Tentaria resgatar tudo sozinho, chamaria as autoridades, montaria um museu, ou quem sabe, financiaria uma expedição científica para explorar ainda mais os segredos do oceano. A imaginação vai longe, né? Conta aí nos comentários qual seria sua primeira atitude ao se deparar com uma fortuna dessas, no fundo do mar. Quero ver as ideias mais mirabolantes e também as mais sensatas. Fala, galera ligada nas forças da natureza. Quando a gente pensa em vulcões, geralmente imagina aquela montanha cuspindo fogo e fumaça, né? Tipo o Vesúvio, o Etna, ou aqueles vulcões icônicos que vemos em filmes. Mas e se eu te dissesse que a grande maioria dos vulcões do nosso planeta não está em terra firme, mas sim escondida debaixo d'água, no fundo dos oceanos? Pois é, pode acreditar. Cerca de 80% de toda a atividade vulcânica da Terra acontece lá embaixo, longe dos nossos olhos. É uma quantidade impressionante de vulcões ativos, moldando o assoalho oceânico e liberando energia do interior do nosso planeta. Tudo isso em silêncio, ou quase. A maior parte desses gigantes submersos se concentra em áreas como o famoso Círculo de Fogo do Pacífico, uma região com intensa atividade sísmica e vulcânica que contorna praticamente todo o Oceano Pacífico. São milhares de vulcões, alguns adormecidos, outros em plena atividade, expelindo lava, gases e cinzas nas profundezas escuras. E são justamente esses vulcões submarinos os responsáveis pela formação de muitas ilhas que conhecemos hoje. O Havaí, por exemplo, é um arquipélago inteirinho, formado por vulcões que emergiram do fundo do mar ao longo de milhões de anos. Cada erupção adiciona uma nova camada de rocha, e lentamente, montanhas submarinas crescem até romper a superfície, criando novas terras. É a natureza trabalhando como uma escultora incansável. Mas a coisa mais incrível sobre esses vulcões submarinos não é só a formação de ilhas. Eles também criam ambientes únicos, como as fontes hidrotermais. Imagina só, no fundo do oceano, onde a luz do sol jamais penetra e a pressão é esmagadora, existem essas fissuras no assoalho oceânico, verdadeiros geysers submarinos, que expelem água superaquecida, rica em minerais e compostos químicos vindos diretamente do interior da Terra. E o mais bizarro ao redor dessas fontes, onde a gente pensaria que não existe vida, florescem ecossistemas inteiros. Bichos estranhíssimos, como vermes tubulares gigantes, caranguejos cegos e bactérias que se alimentam desses químicos, num processo chamado quimiossíntese. É vida sem luz solar, uma prova de que a natureza sempre encontra um jeito. Agora, uma curiosidade para vocês: já pararam para pensar como seria o som de um vulcão explodindo no fundo do mar? A gente vê aquelas imagens impressionantes de erupções terrestres, com estrondos e tudo mais. Mas debaixo d'água, com toda aquela pressão e a densidade da água, como será que soa?
Seria um estrondo abafado, um tremor intenso ou algo completamente diferente? É algo que intriga os cientistas e a nossa imaginação também. Esses gigantes adormecidos, ou nem tanto, são uma força poderosa e fundamental para o nosso planeta. Deixa aí nos comentários qual barulho você acha que um vulcão submarino faz ao entrar em erupção. Quero ver as teorias mais criativas.